Regimental, declaro aberta a 11ª reunião da Comissão Temporária Externa, criada pelo requerimento número 2187/2020, que tem por objetivo acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios detectados no bioma Pantanal e seus desdobramentos, as providências para evitar novos focos de incêndio, a limpeza dos locais já atingidos, a proteção da população diretamente atingida, da economia, da fauna e da flora, e a transparência das atividades coordenadas pela Operação Pantanal. Esclareço que o uso da palavra será feito de acordo com a ordem de inscrição, através do uso da função levantar a mão do aplicativo, e que a ordem da fala será dada primeiro ao relator, em seguida aos titulares inscritos, depois aos suplentes e, por último, aos parlamentares não membros. No intuito de se aproveitar o tempo restrito e a oportunidade presente, os eventuais questões de ordem e o tempo das lideranças poderão ser utilizadas após a utilização com os convidados. Havendo número regimental, então, coloco em votação a ata da 10ª reunião, solicitando a sua dispensa. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovada. Senadora Simone, como Vossa Excelência está em traslado, eu gostaria de passar a palavra para Vossa Excelência, que poderia deixar o seu registro agora no início da comissão. Senadora Simone? Então, já vamos chamar o senador, o ministro Rogério Marinho. Ministro, já está a postos? Eu não. Pode falar? Pode, já. Então, o nosso convidado de hoje é o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que já se encontra presente conosco. Bom, o objetivo dessa nossa audiência. E antes de iniciar a audiência pública, informo que todos os que desejarem participar desse evento podem enviar perguntas e comentários por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg, E-Cidadania, ou ainda pelo telefone 0800. Então, o ministro já estando a postos, o telefone 0800-612111. Então, o telefone para os internautas acessarem é o telefone 0800-612211. 612211. Quero, então, conceder a palavra ao ministro Rogério Marinho para as suas considerações iniciais, pelo tempo que desejar. Ministro. O ministro já pode utilizar a palavra. Atenção, assessoria do ministro. Ok. Alô? Ok? Mas não, ministro, você já está com a palavra. Okay. Só que não está aparecendo no vídeo. Bom dia a todos. Bom dia especial ao senador Wellington Fagundes, à senadora... O seu sinal está fechado, ministro. Não é aqui, eu acho que é... Eu escrevo. O senhor não está na câmera, né? O áudio está aparecendo, mas sem mostrar o seu vídeo. Mas eu estou me vendo na câmera. Eu acho que é algum problema com a TV aí, a transmissão, tá? Tá. Se tiver também na TV, está tudo ok. Está aí na TV, né? Eu posso falar, senador? Pode falar, ministro. Ok, vamos lá. Bom, primeiro quero agradecer aí ao senador Wellington Fagundes, nosso presidente, a senadora Simone Tebet, que está em viagem, incursão no interior do estado, mas está nos acompanhando. O senador Esperidião Amin, que são aqueles que nos foram relatados como os ouvintes nesse momento da audiência pública. Mas saudar também o senador Nelsinho Trade, Soraya Tronic, Carlos Fávaro, Jaime Campos e Fabiano Contarato, os demais integrantes dessa importante comissão. Dizer, senhores senadores, em especial ao senhor presidente, o senador Wellington,
que o nosso Ministério, desde o momento em que foi acionado, né, pelos governadores do Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, né, se colocou à disposição dentro da missão que o Ministério tem. O Ministério é quem comanda o processo de coordenar a defesa civil no país. Então, nós temos uma situação reativa, né? Nós agimos em função da demanda que é feita pelos estados e municípios, né? Nós tivemos o cuidado, né, de buscarmos as informações necessárias no nosso centro de monitoramento de desastres. Ministro, queria fazer uma intervenção, que eu estou aqui com a TV Senado ligada, também não está, só está o seu áudio, não está o vídeo. O espaço onde parece que o senhor está fora um pouco da onde está a câmera. Não, eu estou exatamente centralizado na câmera, isso é um problema da TV. A câmera está aparecendo para mim aqui, senador. Tem uma cadeira de costas com a bandeira do Brasil. Ah, mas isso é uma imagem congelada anterior, viu? Pois é, e essa imagem aqui está no ar para nós aqui. Mas eu já estou aqui presente. Tem um delay aí qualquer. Essa cadeira está ocupada, senador, eu garanto. Então vamos fazer sem um vídeo. Pode ir, aí ela vai tentar aqui ao longo da transmissão, o pessoal vai tentar melhorar aí a questão da imagem. Tá bom? Bom, eu estava dizendo, senador, nós reagimos, né, nós fomos demandados pelos governos do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em função das queimadas que estão acontecendo, com a maior intensidade nos últimos anos, né? Se estima que esse é o período de seca mais severo dos últimos 50 anos, né? E a nossa preocupação foi justamente monitorar todo esse processo a partir dos informes que nós recebemos do nosso Centro de Monitoramento de Desastres aqui em Brasília. Estivemos presentes nos dois estados, conversamos com os governadores, com as bancadas federais, inclusive os senadores dos estados estavam presentes, senador Hélio, senadora Soraya, senador Nelsinho Trades, senador João Campos, e nessa oportunidade nós nos colocamos à disposição para responder da maneira mais satisfatória possível as demandas feitas por cada estado atingido pelo problema, né? Então, de uma forma muito rápida, nós já liberamos mais de 20 milhões de reais para os dois estados, para pagar brigadistas, para comprar equipamentos, para pagar combustível, né? Além de 19 milhões de reais que nós disponibilizamos para o Instituto Chico Mendes, do CEMIBio, né, que estava com dificuldade de fazer o pagamento de brigadistas, e no caso específico do Mato Grosso do Sul, mais 6 milhões de reais para a reconstrução de pontes que haviam sido destruídas. Então, quase 47 milhões de reais já foram disponibilizados. E é importante colocar que em nenhum momento nós colocamos nenhum óbice em relação ao valor, né? Isso é em função justamente dos planos de trabalho que foram apresentados pelos dois estados. Nós estamos vivendo um momento, senhor presidente, em que um período de seca extremamente forte, muito árido, né? Tem-se as informações que nos últimos 50 anos é o período mais seco, né, que já assolou essa região central do Brasil, e todos os problemas que estavam teoricamente adormecidos apareceram. Então, desde a questão da cobertura vegetal, das queimadas que são feitas pela agricultura de subsistência, pelas queimadas que são feitas pelos pescadores, inclusive os pescadores ilegais, pela necessidade de se trabalhar a prevenção junto às comunidades indígenas, junto às cidades, junto aos agricultores, junto aos grandes proprietários de terra. Então, é evidente que há uma necessidade de se trabalhar a prevenção de uma forma absolutamente sistêmica, não apenas do governo do estado, dos municípios, mas também com toda a sociedade envolvida e com o apoio, evidente, do governo federal. Nós estamos preocupados, senador presidente, não apenas com a liberação
dos recursos, que é a nossa obrigação na hora em que somos demandados por cada estado da federação em função de uma catástrofe natural, como foi o caso, ou como está sendo o caso, dos incêndios que acometeram essa região central do Brasil, de Mato Grosso do Sul. Inclusive, nós temos notícias de que o incêndio recrudesceu agora, voltou na Serra do Amolá, né? E nós já nos colocamos novamente à disposição do governador do Mato Grosso do Sul e da Defesa Civil, e eles nos informaram que, por enquanto, não precisam de apoio do governo federal, mas nós estamos a postos. A preocupação é que nós temos ali bacias hidrográficas importantes, né, que precisam ser tratadas numa perspectiva de integração das populações ribeirinhas para evitar que elas predem, que elas depreciem a região, ou, na verdade, elas se integrem, né? Nós temos a preocupação também da governança e da transparência das ações governamentais, inclusive com a transversalidade das ações ligadas ao governo federal, governo estadual e governos municipais. E, por fim, a questão do meio ambiente, da preservação e da recuperação dessas bacias. Nós estamos aí em tratativas, né, para recrudescermos a ação lá no Taquari, né, que fica em Mato Grosso do Sul, né, onde nós vamos ter a condição de lançarmos um grande programa de revitalização de bacias. E revitalizar a bacia não é apenas plantar árvores, mas é também preservar e proteger as nascentes, né, fazer a desassoreação dos rios, né, preservar as suas encostas e integrar as populações. O Taquari, inclusive, no Mato Grosso do Sul, que é talvez o rio mais importante da Bacia do Prata, nesse ecossistema do Pantanal mato-grossense, né? É um rio, é uma bacia hidrográfica que está extremamente antropizada e deteriorada pela ação agropecuária que ocorreu ali ao longo das últimas décadas, né? Então, o que historicamente acontecia das inundações das planícies do Pantanal ganhou uma proporção muito maior, inundando inclusive áreas passíveis de serem agricultadas, né? Justamente pelo assoreamento causado pelos detritos das plantações e talvez da falta, né, que ocorreu da preservação e da prevenção necessária para evitar que isso chegasse ao ponto em que se encontra. Então, nós acreditamos que há necessidade de tratarmos a prevenção, e isso é um processo integrador com toda a sociedade, com o Estado, só um minutinho que está havendo aqui uma interferência, deixa eu abaixar aqui o som, senão eu não consigo me concatenar. Com todo o Estado, com toda a sociedade, com toda a classe política, e para nós é importante que esse trabalho aconteça, né, a partir, inclusive, das tratativas, das proposições, das iniciativas, né, das propostas que serão gestadas nessa importante comissão. Nós estamos absolutamente à disposição. Eu falei do Taquari, mas nós temos aí o Araguaia, né, que também é um rio importante, nesse ecossistema, que também precisa ser tratado no processo de revitalização. O governo federal já lançou o programa de Abraço Araguaia a partir do estado de Goiás. Ministro, agora, ministro. Não, é que eu tinha cortado o som, voltou. Tá bom agora. O áudio e o som, tá muito bom. O áudio e o vídeo. Tá muito bom. Espero que a imagem esteja adequada aqui, senador. Mas, além da imagem, a questão do conteúdo da mensagem. Então, senador, dizer da nossa preocupação de estarmos antenados, de estarmos afinados, de estarmos juntos nesse processo, de enfrentarmos os problemas que estão acontecendo de forma mais amildada. Como eu falei no início da nossa fala, né, nós temos aí talvez o período mais seco dos últimos 50 anos, mas é um período que pode se repetir em anos subsequentes. Então, nós não queremos que aconteça novos incêndios, que aconteçam novas catástrofes, que se afete a fauna, a flora, né, o ecossistema, como ocorreu esse ano no Pantanal. Então, nós estamos, senador, absolutamente à disposição para, dentro
das competências do nosso Ministério, tratarmos conjuntamente com o Senado da República, com o Congresso brasileiro, de medidas profiláticas, medidas preventivas, né, que permitam que, se caso ocorra um problema no futuro, que é natural que aconteça, né, dado as próprias condições climáticas, geográficas, históricas, né, que eles sejam numa proporção muito menor e que nós temos a condição de controlar com uma eficácia e com a rapidez e de forma mais assertiva para benefício da sociedade como um todo. Então, eram essas palavras iniciais, estou à disposição aí para o debate. Senador Espiridião Amin, ele me falou que tinha que sair para uma outra reunião, mas, ministro, eu vou aqui fazer uma manifestação já da assessoria. Prezado ministro Rogério Marinho, por quem tem um apreço e consideração como ex-deputado federal pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Gostaria de cumprimentar também a todos os que estão sintonizados conosco, seja pela Rádio Senado, pela TV Senado e também pelas mídias sociais. Senhor ministro, uma audiência pública se reveste de grande significado para todos aqueles que, assim como eu, esperam que as cenas dolorosas e lamentáveis que vimos este ano não se repitam nunca mais em nosso Pantanal. Vossa Excelência até já abordou isso. Animais mortos, feridos, machucados, fauna destruída e cinzas, um verdadeiro campo de guerra que reserva ainda outras grandes perdas, como a de peixes, e em função da adequada. Adequada, até para esclarecer, é exatamente o volume de cinza que se deposita, depois, quando aquilo vai rio abaixo, causa um efeito muito grande com mortalidade grande também de peixe. E esse movimento da cinza para dentro dos rios, córregos e corichos pantaneiros, que estão sendo levados pelas chuvas, nesse momento é muito, mas muito intenso mesmo. Não que as demais audiências não tenham tido sua relevância a ser ressaltada. Muito pelo contrário, até aqui podemos enfatizar os debates sobre os diversos pontos de vista para se construir os caminhos para atingirmos os objetivos pelos quais nos propusemos a buscar a partir do momento em que as chamas da morte arderam sobre a terra, onde se encontra uma das mais ricas biodiversidades do mundo. O Pantanal foi duramente castigado. Calcula-se que a onda de fogo devastou 9 vezes mais do que o desmatamento nos últimos 2 anos. Foram destruídos mais de 30 mil hectares de matas ciliares que protegem o Rio Paraguai e seus afluentes. Alguns estudos são preocupantes a apontar que a recuperação do bioma pode levar 50 anos aproximadamente. Tivemos uma queima total da ordem de 4 milhões de hectares nos 2 pantanais. Não quero fazer juízo de valor sobre a responsabilidade, tampouco avançar sobre outras teorias. Como disse desde o começo dos trabalhos, esse debate sobre o que fazer pelo Pantanal precisa ser franco e objetivo, se quisermos firmemente permitir que as futuras gerações possam conhecer o bioma da mesma forma que conhecemos intensamente povoado pela vida e pela vida animal, pelo pantaneiro que lá vive, o quilombola, o ribeirinho, os índios e também aqueles que tradicionalmente lá moram e vivem. A presença de Vossa Excelência, ministro Rogério, portanto, reserva um sentido muito prático, ao meu ver, até porque estou absolutamente convencido, repito, absolutamente convencido, que será de sua alçada, do Ministério do Desenvolvimento Regional, através de suas subsidiárias, como a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste e seus múltiplos canais de atuação, que sairão as respostas mais efetivas para a proteção do bioma Pantanal em 2021, 2022, 2023 e aí por diante. Como conhecedor do Pantanal, que cresceu às margens do Rio São Lourenço, estou certo que só será possível livrarmos o bioma de nossos castigos se efetivarmos de forma urgente e necessária ações
objetivas e sustentáveis, das nascentes até o deságua, em todas as suas dimensões e peculiaridades. Fora disso, ministro, não vejo grandes saídas. Portanto, vejo o papel de vosso ministério como fundamental nessa construção e digo: temos uma população tradicional pantaneira tão vítima quanto os animais e a flora. No Pantanal estão índios, quilombolas, ribeirinhos, proprietários de pousadas, guias de turismo, criadores, enfim, pessoas que perderam muito com os efeitos dos incêndios florestais e que estão a necessitar da atenção primordial, não apenas pela primazia da urgência, como, sobretudo, visando a reconstrução dos seus trabalhos e das suas conquistas ali de casas, currais, cercas, e assim por diante. E ninguém mais pode dar essa atenção senão o Estado brasileiro. Essas pessoas, ministro, essas pessoas são, sem dúvida alguma, as que mais se preocupam com a preservação do Pantanal. Elas precisam ser assistidas agora nas suas necessidades e precisam ser ouvidas porque todas têm muito a ajudar na conservação e preservação desse patrimônio mundial do qual somos tributários naturais. E essa é a minha grande expectativa, que o povo pantaneiro seja assistido para que, ao lado da ciência, com seu conhecimento, nos ajude nessa missão de perpetuação de todas as espécies. Antes de encerrar, quero agradecer aos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que nesta comissão temporária externa se comprometeram também aos melhores esforços para que o Pantanal e o seu povo tradicional possam festejar dias melhores. Tenho a certeza que haveremos de encerrar com êxito a nossa missão, que é construir o Estatuto do Pantanal, ministro, e, claro, também promovermos um processo de desenvolvimento sustentável do Pantanal. Tenho procurado muito a SUDEP. Entendemos que a SUDEP é o instrumento que nós temos já aqui. É a única região do Brasil que tem previsto, apesar de estar previsto na Constituição, um banco de desenvolvimento, até hoje não temos o Banco de Desenvolvimento. O FCO é operado através do Banco do Brasil, que não tem a característica específica de um banco de desenvolvimento. No passado, tentamos, inclusive, trabalhar para que o BRB pudesse ser o nosso banco, que já está criado, o BADEC está criado o banco, mas não está implantado. Para evitar novas despesas, poderíamos acoplar esse banco ao banco BRB, que é um banco estatal e poderia fazer, então, ter essa linha de atendimento. Gostaria até de sugerir ao seu ministério se Vossa Excelência entende que esse é um caminho para trabalharmos juntos. Mas, independente também da instalação do Banco de Desenvolvimento ou da anexação ao BRB, também nós precisamos promover especificamente para o Pantanal, como já tivemos no passado. A SUDECO já teve uma influência muito grande, onde, naquela época, a reposição principalmente de matrizes, financiamento específico para a aquisição de equipamentos, a reconstrução das casas, das cercas e assim por diante. Então, nesse momento, o Pantanal precisa de uma linha de crédito específico e, claro, com juros que sejam realmente acessíveis. E aí eu faço essa pergunta também a Vossa Excelência, como que vocês estão planejando para que, após as queimadas agora, a gente possa promover essa recuperação para promover a sustentação do nosso Pantanal. O Banco do Brasil, como um banco comercial, todos nós falamos o tempo todo que é um banco que tem a visão de banco comercial, não é um banco com a visão de um banco de desenvolvimento. Também nós estamos estudando, ministro, a possibilidade da criação de um fundo privado, e aí a própria SUDECO, através do Ministério, poderia também nos ajudar na sugestão. E gostaríamos ainda, finalmente, de perguntar ao ministro, como o seu ministério é um Ministério do Desenvolvimento Regional, quer dizer, Vossa Excelência deve ter técnicos, devem ter
já planejamento, pensamento de como a gente poderia terminar tudo isso que aconteceu e levar uma resposta para o povo pantaneiro. Porque hoje o que tem lá, de um modo geral, é as penalidades, né? A gente não está e nem queremos definir criminoso. Essa questão, quem é criminoso, vai responder junto com o Ministério Público na Justiça. Agora, o problema é que a economia no Pantanal, principalmente no Mato Grosso, ela está cada dia mais em decadência, exatamente porque não tem uma regra do que pode fazer e do que não pode fazer. E, principalmente, hoje até sob regras de impedir com que animais que são criados no Pantanal possam ser exportados, ou a sua carne, que foi de um bezerro que nasceu no Pantanal, já está recebendo boicote também pela comunidade internacional. E eu vou ler aqui, presidente, também, ministro, algumas perguntas do ex-cidadania. O Davidson de Souza, do Distrito Federal, ele pergunta, tendo em vista que anualmente ocorre incêndio nas matas brasileiras, quais as ações preventivas são tomadas para evitar as queimadas? E quais serão também as tomadas preventivas para evitar as tomadas? Luciano Alba, de Mato Grosso. Fiscalização das propriedades rurais e multa para incêndios provocados no interior da propriedade, seja ou não o dono autor do foco incêndio. Everton Luiz, de Santa Catarina. As ações preventivas atuais não são suficientes para conter os incêndios. Quais atitudes serão tomadas para ter mais agilidade no combate? Géser Lucas, de Mato Grosso do Sul. Qual é o atual cenário do Pantanal? As medidas adotadas vêm surtindo os efeitos? E aí, ministro, claro que nós tivemos lá no Mato Grosso do Sul, e com o 6º Distrito Naval, lá em Ladário, o almirante já nos informava que está treinando mais 180 brigadistas para atuarem daqui para frente no Pantanal. Além disso, também tivemos uma aprovação de um projeto de lei do senador Carlos Faro para permitir com que também as aeronaves agrícolas pudessem fazê-lo. É claro que para mesmo o piloto que trabalha na aeronave agrícola, ele tem que ser capacitado, ele tem que ser treinado para fazer o combate ao incêndio, que é totalmente diferente de fazer uma pulverização de herbicida ou plantação de semente. Então, também, esse projeto já está aprovado lá no Senado, espero que a gente possa aprová-lo na Câmara e que essa estrutura toda, claro, pagando os proprietários, possa ser utilizada também pelos órgãos governamentais. Então, ministro, é específico. E a última pergunta é o que, em termos de orçamento muito ruim, as perspectivas do orçamento para o ano que vem, sabidamente, são perspectivas ruins. O que Vossa Excelência poderia dizer dentro dessa situação? Quais os caminhos poderíamos tomar para que a gente pudesse fazer essa reconstrução? Ainda, ministro, nós temos um programa, que é o programa que foi chamado BID Pantanal. Era um financiamento do governo federal, através do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que previa um investimento principalmente nas cabeceiras do Pantanal, principalmente os investimentos na cabeceira, através do esgoto, do lixo, evitando que tanta contaminação chegasse no Pantanal. Esse programa começou, infelizmente ele foi abandonado à época pelo governo federal e, consequentemente, pelo governo do estado. E hoje nós estamos tendo uma destruição muito grande também das cabeceiras, e além do que o volume de esgoto e lixo que vai para o Pantanal realmente é muito grande. Então, eu gostaria de saber, principalmente nesse novo marco do saneamento, porque a maioria dessas cidades não são cidades grandes, então são cidades menores, a não ser Cuiabá e Várzea Grande. O que o Ministério poderia estar também trabalhando no sentido da gente estimular com que a gente pudesse ter um saneamento adequado e também
proteção das nossas cabeceiras, porque temos rios como o Taquari, que já virou uma estrada, então secou completamente. Então, essas perguntas, ministro, e o senhor fique à vontade para responder e ainda acrescentar alguma coisa dentro daquilo que vocês estejam pensando. Finalmente, só, ministro, eu quero saber, o Ministério do Meio Ambiente, o governo, a Segovia, já fez algum trabalho no sentido de coordenação de como será enfrentado daqui para frente essa situação específica do Pantanal Mato Grossense? Quando eu falo Pantanal Mato Grossense, é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quem estaria coordenando esse trabalho daqui para frente para a gente fazer a recomposição? Com a palavra, ministro. Bom, obrigado, senador. Foram muitas perguntas, eu vou tentar lembrar aqui. Quero saudar a senadora Soraya, que acaba de chegar aí. Prazer, viu, senadora Soraya? Obrigado pela presença. Bom, eu acho que o mais importante, senador Wellington, é que quando se faz uma audiência pública e se cria uma comissão deste nível, com representantes tão importantes dos estados, né, que fazem parte justamente desse bioma, que é um patrimônio não apenas do Brasil, mas da humanidade inteira, nós aguardamos, inclusive, que o resultado dessa discussão subsidie as ações que vão ser implementadas daqui por diante. Nós temos todo um corolário, todo um escopo de legislação, né, que já existe, né, que vem sendo utilizado, mas é evidente que há necessidade de aperfeiçoá-lo, né? Então, o que nós queremos, senador, é que o parlamento brasileiro, ouvindo os especialistas, os ministros, os responsáveis, né, identificando os problemas que ocorreram recentemente nessa catástrofe, né, que nos deprimiu a todos pelas cenas que foram exibidas pelas redes de TVs, né, que nós possamos encontrar juntos novas formas mais eficazes para enfrentar problemas futuros, né? Então, quando alguém pergunta o que é que vai acontecer novos incêndios, é inexorável. É como sempre aconteceram, isso faz parte do ciclo da natureza. Vai acontecer aqui, vai acontecer nos Estados Unidos da América, no Japão, em Portugal, na França, em qualquer lugar do mundo, por mais tecnológica e avançada que seja aquela sociedade. O que nós precisamos fazer é termos ações preventivas eficazes para diminuir esse impacto, né? Porque deve ser um problema natural, a não ser aquele que é criminoso, que é feito de forma deliberada para, evidentemente, causar um dano maior ao meio ambiente, à flora, à fauna e às pessoas. Esse tem que ser combatido com a própria legislação vigente, mas há causas naturais em função, inclusive, do clima. Então, o que nós temos que fazer é buscarmos medidas preventivas para atenuar, para diminuir o impacto e o efeito de novos incêndios e, ao mesmo tempo, permitir que a reação dos poderes constituídos, né, tenham uma maior efetividade, para evitar que tomem-se proporções que gerem um dano muito forte ao meio ambiente, às pessoas, à fauna, etc. Então, a questão da prevenção, né, nós temos uma série de trabalhos, inclusive na minha fala inicial eu pontuei isso, né, que já estão em curso, né, como, por exemplo, eu falei, vou reiterar, a questão da revitalização da bacia do Taquari e do Araguaia, né, que são obras e projetos que dizem respeito à questão da sustentabilidade, ou seja, da questão da integração das populações ribeirinhas, para que aquelas pessoas que vivem nos perímetros das bacias hidrográficas possam conviver, né, de forma sustentável, né, com o rio e com seus afluentes, sem predar, sem danificar, tratando de forma adequada o esgoto, né, o resíduo sólido, né, preservando as nascentes, plantando árvores e florestas ciliares, fazendo desassoreamento dos rios. Esse programa do BID é um programa bem antigo, né, porque nós não temos, inclusive, hoje, remanescente em termos de recursos para fazer esse investimento. Mas nós tivemos ontem, coincidentemente, uma reunião com a ministra Tereza e com o ministro Ricardo Salles,
onde estamos de forma transversal e integrada, já que os ministérios têm áreas em que há confluência, né? Tratando justamente de colocarmos de pé um programa, de preferência até o final desse ano, né, que permita o início de um processo de revitalização de bacias, e no caso específico que a gente está falando aqui do Taquari, do Araguaia, do Tocantins, mas também do Parnaíba, do São Francisco, bacias importantes em áreas densamente povoadas ou muito antropizadas no nosso país. E esse trabalho, senador, é um trabalho que o governo federal já está envolvido nele, está focado nele, vai realizar, vai fazer, né? Nós estamos dentro desse processo para valer. Aliás, já tem algumas iniciativas nesse governo, como, por exemplo, o Abraço e o Araguaia, né? Nós queremos agora torná-lo efetivo, né? Houve o anúncio, houve o início do processo, e nós queremos agora dar uma agilidade maior e trazer nesse bojo Taquari, que foi tão duramente castigado, né? A questão do orçamento, para nós, é um problema, como é para todas as outras áreas de atuação do governo federal, mas no caso específico da defesa civil, de reconstrução do que foi causada por desastres naturais, que é o caso dos incêndios do Pantanal, nós temos a possibilidade de medidas de crédito extraordinário, inclusive acima do teto de gastos, como aconteceu esse ano, senador, no início do ano, com os desastres que ocorreram de chuvas torrenciais no sudeste do Brasil, Espírito Santo e Minas Gerais, principalmente, Rio de Janeiro, foi aprovada uma medida provisória de 900 milhões de reais. Então, é esse o recurso que a gente está utilizando para ajudar outros estados que tenham catástrofes climáticas no ano de 2020. E, se tivermos necessidade, faremos de novo em 2021. E eu quero deixar claro aqui para aqueles que estão nos assistindo que todos os projetos que nos foram apresentados pelos estados e pelos municípios atingidos pelos incêndios, na hora em que foram analisados por nós e nós encontramos eles em conformidade com a legislação, os recursos foram liberados, né, incontinente. Teve caso, inclusive, foi 24 horas, 48 horas após a apresentação do plano de trabalho. Então, nós temos aqui a agilidade e o cuidado de priorizarmos o atendimento tanto no combate ao incêndio, como nesse processo natural de reconstrução. Eu anunciei há pouco que, por exemplo, liberamos recursos para a reconstrução de pontes, né, que foram queimadas e que impediram o trânsito de pessoas entre regiões importantes dos dois estados. Né? Uma pergunta que nos foi feita é se há um processo de coordenação nesse sentido. A Casa Civil é o centro de governo, está debruçada sobre o problema, né? E juntamente com os ministérios finalísticos, tem tratado do assunto, e nós estamos aguardando, inclusive, o resultado da comissão, da importante comissão que o senador Wellington preside, né, para trazermos como subsídio nesse programa de reestruturação e de enfrentamento no futuro de qualquer dano causado pelos incêndios. A fiscalização de propriedades rurais é uma atribuição do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Agricultura do MAPA. O MAPA tem um órgão chamado a questão florestal, e o CMBio fazem esse trabalho. Então, não é a nossa alçada, mas o governo já faz o trabalho de fiscalização, e há uma perícia instalada, inclusive, pela Polícia Federal, né, para verificar se há indícios de crime em alguns incêndios que foram identificados nos dois estados da federação. Nós temos aí uma preocupação em que as medidas que foram adotadas possam surtir efeito, sim, né, no combate, mas a preocupação, vou reiterar, é a prevenção. Porque se ao longo dos últimos 50 anos, esse foi o problema, foi assim o período em que houve o período mais seco, há uma possibilidade que se repita nos anos subsequentes. Então, nós já temos um cenário para verificar o que pode acontecer com esse tipo de diminuição ou de aumento, de temperatura. Então, é necessário que nós tenhamos a condição de aprender com o que ocorreu esse ano, para que isso, se repetir no futuro, se repita com uma proporção bem menor e com muito menor dano, ou não se repita, né? É o que a gente vai tentar fazer. A questão dos fundos de desenvolvimento, senador, também é uma preocupação do nosso Ministério.
nós estamos aqui, inclusive, com propostas que foram enviadas ao Ministério da Economia de reestruturação dos fundos de desenvolvimento regionais. Nós entendemos que os fundos têm baixíssima alocação, têm uma burocracia enorme, e nesse período em que nós estamos com uma taxa Selic de 12%, normalmente o empreendedor busca a iniciativa privada, dada a complexidade de se conseguir acesso, né, a esse tipo de capital, que é um capital que deveria ser disponibilizado para desenvolver as regiões do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil, né? Então, nós estamos propondo justamente a mudança da forma de atuação desses fundos para que eles se tornem fundos privados, dentro do que o senhor preconiza, e é o nosso entendimento também, para que ele tenha uma maior agilidade e tenha um conforto fiscal, né? Mas principalmente ele seja estruturador de projetos, senador. Porque o nosso grande problema é que nós não temos projetos de qualidade que se ponham de pé para atrair a iniciativa privada em programas, por exemplo, de saneamento básico, de tratamento de esgoto nas cidades que estão no perímetro das bacias hidrográficas importantes, como Taquari, como Araguaia, como Tocantins, como Parnaíba, como São Francisco, como Amazonas, né? Então, nós precisamos ajudar os municípios para que eles tenham a condição de apresentar projetos tecnicamente sólidos e, dessa forma, atrair a iniciativa privada para, junto com eles, atingirem essas metas de universalização, né, do tratamento de água e esgoto e, ao mesmo tempo, de diminuir ou de acabar com a agressão que é feita diariamente aos nossos afluentes, aos nossos rios pelo Brasil inteiro. Então, esse trabalho nós estamos preocupados e estamos fazendo, né? A SUDECO é uma parceira importante do nosso ministério, está dentro da nossa estrutura, né? Nós entendemos que a SUDECO tem a expertise, tem o conhecimento, tem a capacidade de avaliar quais são as necessidades da região, já que é um órgão que está inserido dentro do Centro-Oeste brasileiro, né, com técnicos que têm toda uma vivência em relação às especialidades, a forma como o Centro-Oeste brasileiro se comporta. Nós estamos falando da região, certamente, que alimenta o Brasil, né, que é o Centro-Oeste do Brasil, né, que é a região mais dinâmica do ponto de vista de crescimento econômico, de fronteira que o Brasil tem, mas com uma série de problemas causados justamente por esse crescimento, né? Então, você termina tendo populações que são marginalizadas, você termina tendo ocupação irregular de espaços urbanos, você termina tendo agressão ao meio ambiente em função da aceleração da atividade agropecuária, e nós sabemos que há a possibilidade, e é o que nós queremos e pretendemos, de haver um equilíbrio nesse processo, ou seja, de sustentabilidade, de integração de pessoas e de governança e transparência. Então, senador, o senhor conta conosco, a sociedade que está nos assistindo, né, através da TV Senado também, né, os senhores representantes do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, que foram gravemente acometidos por essa catástrofe ambiental, né? Nós, como governo, sabemos da nossa responsabilidade, mas nós somos parceiros na solução, né? Isso não é um processo que apenas o governo federal terá o condão da resolução do problema. É um problema muito mais sistêmico, né, que passa, inclusive, pela questão de mudança de cultura, né? As populações que vivem no Pantanal, tanto as populações nativas que estavam lá quando nós chegamos, até os pantaneiros, os boiadeiros, os pescadores, os agricultores, né, os industriais. Então, todos eles têm que entender que nós temos um ecossistema maravilhoso, mas que é frágil. E, por ser frágil, a gente tem que tratá-lo da forma adequada, para que ele seja preservado e para que nós todos possamos desfrutá-lo ainda por muitas gerações. Se Deus quiser, essa é a nossa expectativa, mas, sobretudo, de cooperação e de sermos parte da solução do problema, né? Em conjunto com os governos estaduais, municipais, com o Congresso brasileiro, né? Com mudanças eventuais da legislação, com aporte de recurso, com expertise técnica, mas entendendo que isso é um processo que leva em consideração o conjunto da sociedade e aqueles que moram em cada um dos estados aí centrais do Brasil. Então, obrigado aí pela oportunidade e, como disse, continuamos aqui à sua disposição, senador, e do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.
Ministro, como Vossa Excelência é um ministro que vai aquém da sua pasta, você tem conhecimento, eu acho, do governo como um todo. Já foi da Previdência, enfim, do Ministério da Economia, então eu creio que Vossa Excelência é a pessoa ideal para nos orientar. Então, eu gostaria de saber, realmente, essa questão do BID Pantanal. O senhor vê possibilidade de um governo, seja através da sua pasta ou outra pasta, estar buscando a construção de um projeto similar nesse momento da economia brasileira? Senador, nós estamos aqui, como eu disse, envolvidos num projeto chamado Revitalização de Bacias, que trata justamente dessa situação. Tratamento do esgoto, tratamento do resíduo sólido, preservação de nascentes, né? Então, isso está sendo feito já. Agora, a nossa ideia é atrair iniciativa privada, até porque houve a votação recente pelo Congresso Nacional de um novo marco, que é o Marco do Saneamento, que permite que haja essa parceria, né? Inclusive, estamos na expectativa da votação pela manutenção do veto, hoje parece que foi adiado para o dia 17 ou 16 de novembro, 18 de novembro, né? Mas isso sinaliza de forma muito positiva para o mercado de que eles podem ser parceiros. Eu convido o senhor e a sua equipe, né, e os demais senadores, oportunamente, talvez na próxima semana, a nos visitar para a gente mostrar o que a gente está pensando aqui. Então, isso pode ir ao encontro do que o senhor está preocupado. Em relação a financiamentos externos, tudo entra na questão do teto de gastos, né? Porque para você trazer um empréstimo de R$ 1 bilhão, isso tem que entrar dentro do guarda-chuva fiscal brasileiro. Tá? Então, nós temos aí uma dificuldade de limitação de investimentos em função da diminuição da condição discricionária orçamentária que está acontecendo ano a ano. Mas, de qualquer forma, o senhor está convidado na próxima semana, né? O senhor veja um horário que o senhor achar conveniente, ou logo após a eleição, eu queria mostrar ao senhor o programa que nós estamos fazendo aqui de revitalização de bacias. Perfeito mesmo. Vou A pedir, então. senadora Soraya e os demais senadores que tiverem interesse. A senadora Simone Tebet estava pedindo para entrar. Senadora Simone? Obrigada, senhor presidente. Eu vou ficar sem vídeo porque o meu sinal realmente está ruim aqui. Se cair, eu peço desculpas, mas, na realidade, eu consegui acompanhar quase toda a fala do ministro, agradecer imensamente a presença do ministro Rogério Marinho, sempre muito solícito, foi um dos primeiros ministros a nos atender aqui em Mato Grosso do Sul. Na verdade, eu não tenho perguntas a fazer, porque Vossa Excelência, presidente, já as fez ao ministro. Nesse aspecto, abrangeu e abordou todas as questões, mas eu gostaria, obviamente, de fazer alguns comentários, né? Eu acho que também muitas perguntas já foram feitas e respondidas, nós já estamos chegando ao final do nosso trabalho na comissão e o relatório vai ser um divisor de águas, eu tenho certeza que vai ser também uma baliza para que o Executivo possa, na linha do que o ministro falou, possa, dentro daquilo que for colocado e aprovado pelo Senado Federal e depois pela Câmara dos Deputados, esse relatório e o próprio projeto que virá poderão estar guiando também o Poder Executivo de um modo geral. Mas a grande questão, acho que a única coisa que ainda não foi colocada, e talvez o ministro possa de imediato nos atender, senador Wellington, senadora Soraya, e demais que estão nos assistindo, é que o Pantanal é que agora está à espera de uma resposta de todos nós. Eu acho que a grande pergunta que o Pantanal nos fez, não só para o Executivo, ministro, mas para nós mesmos, congressistas, o Legislativo, enquanto ele estava lá dançando a dança do fogo, infelizmente ardendo em chamas e sob os olhos atônicos e quase que praticamente sem ter o homem Pantanal o que fazer, eu acho que a grande pergunta do Pantanal é por que chegaram tão tarde? E quando eu digo por que chegaram tão tarde, eu estou me referindo especificamente, no caso de Mato Grosso do Sul, ministro, o Pantanal está a mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas de carro da capital.
E nós não temos uma brigada permanente de incêndio. Eu não estou falando só da estrutura física, isso é relativamente fácil de construir, mas de todo o aparato. Embora isso seja de responsabilidade do governo do Estado, a gente sabe disso. Vossa Excelência foi muito gentil ao se colocar à disposição também quando esteve aqui. Acho que é um valor muito irrisório que nós já poderíamos tentar liberar, repito, sei que Vossa Excelência vai dizer, depende do projeto, mas nós poderíamos tentar avançar nesse sentido e pelo menos fechar o ano de 2020 com um recurso para a construção e já com uma sinalização por parte também de outros ministérios, da própria Defesa Civil, de qualificação, de um aporte nos próximos 3, 4 anos, que é o período de seca, não só em Mato Grosso, mas em Mato Grosso. Quanto custa construir 2 brigadas permanentes de incêndio com uma estrutura mínima ali? Quantos 1.000 hectares de terra não seriam, não estariam hoje, não teriam queimado, não teriam sido destruídos hoje? Então, fica aí esse pedido especial à Vossa Excelência, que seja nosso advogado nessa questão, juntamente, obviamente, com a nossa ministra, a ministra de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, nesse aspecto. No segundo aspecto, eu gostaria de reforçar o que o presidente Wellington disse em relação à importância realmente de nós projetarmos a pequeno, médio e longo prazo linhas de financiamento, não só para efeito de recuperação e revitalização das bacias hidrográficas, isso é muito importante, que bom ouvir Vossa Excelência nesse sentido, eu já, por enquanto, me dou por satisfeita, depois estaremos, obviamente, analisando esse projeto, lembrando que não é simples nem barato e que, como na mesma linha do CISFRON, que é o Sistema de Integração de Fronteira aqui, que levaria 10 anos para se fazer um sistema de monitoramento integrado entre as polícias e a sociedade para combater aqui as violências na fronteira, o tráfico de drogas e tráfico de armas, que é um projeto ainda de Fernando Henrique Cardoso, que ia levar 10 anos, porque ia se colocar no orçamento o recurso necessário para 10 anos, está levando 20 anos, porque todo ano se tem contingenciamento desses recursos. Da mesma forma, a gente sabe que a revitalização dessas bacias não é barata e não é rápida. Acho que, na melhor das hipóteses, sendo muito otimista, nós estamos falando de algo em torno, me corrija se eu estiver errada, mas nós estamos falando de algo em torno de 7 a 10 anos no processo de revitalização completa. Mas que bom saber que estamos dando e que vamos dar o primeiro passo. Por fim, também na linha do senador Wellington, eu gostaria de reforçar, as pessoas não nos compreendem quando a gente diz isso, mas é importante e a verdade vai nos dar razão. É o pé do homem pantaneiro que salvou o Pantanal por séculos. As pessoas não conseguem entender que o Pantanal é muito diferente da Amazônia. O Pantanal é um dos biomas mais preservados do Brasil, graças ao pé do homem pantaneiro e da pecuária. Eu fui deputada estadual e nós impedimos levar usinas de álcool para o Pantanal. Por que nós conseguimos impedir usinas de álcool no Pantanal? Porque nós tínhamos toda uma comunidade ali assistida, quer dizer, com desenvolvimento sustentável, tendo renda através da pecuária, que disse, não, tudo bem, nós também não queremos, nós temos nosso emprego, nós temos o nosso ganha-pão. Não existe espaço vazio. Se o Pantanal não tivesse a pecuária, outras culturas teriam chegado, culturas incompatíveis com o bioma, nós teríamos um Pantanal hoje, de repente, destruído e a maior planície alagável do mundo não seria no Brasil. Então, é sim o pé do homem pantaneiro, nós precisamos reforçar sempre isso, e também o pé do boi impediu que outras culturas incompatíveis com o nosso bioma chegassem, indústrias poluentes, enfim, porque é óbvio que o Pantanal e o meio ambiente precisa ser preservado, mas você não pode preservar à custa da miséria, da fome, do homem mais simples do campo que mora ali. Então, feitas essas considerações, ministro, eu reforço o pedido do senador Wellington, agradecendo a paciência, mais uma vez, no sentido de que, para que isso continue acontecendo, se de um lado nós vamos ter o cuidado com o meio ambiente na revitalização dessas bacias, mesmo provavelmente até nas áreas de erosão, que nós tenhamos uma linha de crédito diferenciada para o produtor, para o homem do campo, para aquele que está ali numa concorrência, não é desleal, porque precisa ser assim, mas desproporcional, onde ele tem que preservar mais áreas, ele tem que ter mais reserva legal por conta da legislação, e tem que ser mesmo assim, onde ele tem 6 meses de seca e 6 meses de chuva,
portanto, o gado pantaneiro é mais fraco, ele não pesa tanto, a arroba fica cada vez, esse gado fica na competição, numa competição aí de uma certa forma injusta, então ele precisa de um olhar especial, de um cuidado, para que ele, de alguma forma, não queira sair do Pantanal e, consequentemente, fazer com que outras culturas ou que incompatíveis, repito, com o bioma possam estar entrando. Fala aqui alguém que tem experiência da época, que foi deputado estadual e viu esse filme e não quer ver de novo. No mais, muito obrigada. Desculpa, senador Wellington, fui muito longa, mas eu tinha que aproveitar a boa vontade do ministro Rogério Marinho, que sempre se colocou à disposição de Mato Grosso do Sul e do Pantanal. Nós aqui agradecemos, senadora Simone Tebet. Ministro, então nós vamos já para o encerramento. Temos algumas... Vê se ele quer falar. Tem um senador que está na linha aqui, tentando falar, o senador Espiridião Amin, mas nós já vamos pedir assessoria, então, para marcar a nossa reunião na semana que vem com a comissão, já todos os senadores, com Vossa Excelência, para que possa ser feita a exposição. O senador Espiridião Amin, ele teve que sair, então ele está pedindo, está agradecendo também, pediu para comunicar ao ministro que ele não pôde participar. Então, ministro, eu agradeço imensamente a participação de Vossa Excelência, já fico combinado, na semana que vem nós estarmos... A senadora Soraya, gostaria de falar? Sim. Pois não. Sim, eu não poderia deixar de me manifestar, senador Wellington, obrigada, presidente da nossa comissão. Não poderia jamais deixar de me manifestar na presença do ministro Rogério Marinho, sempre tão solícito, sempre tão aberto e disposto a ajudar o país. Com o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, nessa questão do Pantanal, o ministro foi muito rápido, foi muito ágil, tanto na concessão de recursos financeiros, quanto tudo que nós precisamos. O que eu quero só deixar aqui, ministro, é a gratidão e esse pedido, né? Fazer coro aos nossos colegas que nós precisamos de recursos para implantar tudo que nós necessitamos, porque essa questão das queimadas, a questão do incêndio é sazonal, ela vem todos os anos. Com a estiagem, ela ficou muito pior esse ano, foi bastante atípico, nós todos sabemos disso, e dizer que pedir apoio no sentido de recursos mesmo. Nós, de braços dados com o Poder Executivo, podemos fazer muito. O que nós estamos um tanto quanto apreensivos em relação a abrir margem para, na legislativa, né? Como dizem os famosos jabutis, é essa a minha única preocupação em relação ao Estatuto do Pantanal, que está sendo construído por autoria do senador Wellington Fagundes e relatoria do senador Nelsinho Trade. Os nossos pantaneiros já têm muitas restrições para produzir. Não podemos restringir mais. A minha única angústia é que isso aconteça. Essa comissão foi consolidada para dar apoio, ajuda neste momento tão difícil que foi a situação dos incêndios, né? Não são nem as queimadas. O Mato Grosso do Sul fez o seu dever de casa, tem o seu Estatuto do Pantanal, que é um decreto de 2015. O nosso produtor rural já tem que preservar mais do que os 20%, ele preserva 30% a mais ainda, portanto, 50% do seu patrimônio. E a gente vem trabalhando de uma forma bastante harmoniosa. Nós queremos estender todo esse trabalho, todo esse estudo, toda a nossa experiência ao nosso estado irmão, que é o Mato Grosso. Eles precisam realmente de uma legislação que regulamente o artigo 10 do Código Florestal, como foi feito pelo Sul Mato Grossense. Então, quero reafirmar meu compromisso aqui, o compromisso de todos os que legislaram, os que ajudaram, os que deram todo o subsídio técnico, subsídio científico para a construção do Estatuto do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Então, pedir para o Executivo o que o Executivo pode nos dar: apoio, estrutura,
condições financeiras de termos todos os anos um socorro imediato a todo esse problema de incêndio que acontece no Pantanal e que este ano foi bastante fora do comum. No mais, muito obrigada pela sua mão, sempre amiga, sempre estendida, ministro. E quero, sim, aceitar esse convite para a semana para depois, vai ser depois das eleições, né? Para que a gente consiga fazer realmente um grupo de trabalho reunido, legislativo e executivo, para atender a população brasileira, para assegurar cada vez mais que o Pantanal tenha uma produção sustentável e mais. Eu quero, mais uma vez, colocar aqui que o nosso pantaneiro pode e tem condições de dar aula de sustentabilidade, não só para o restante do Brasil, como para todo o planeta. O que nós temos feito, o que o nosso produtor tem feito, incluindo aí os ribeirinhos, os indígenas, todos os que produzem. Tá? Produtor rural engloba toda a produção, do menorzinho ao maior. Nós podemos dar aula de sustentabilidade para o planeta Terra. Nós temos condições disso, porque somos, sim, meio ambiente atrelado a uma produção sustentável. Muito obrigado, que nós precisamos da mão amiga do Poder Executivo para nos dar toda essa sustentabilidade, o recurso para a gente caminhar cada vez melhor. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, ministra, a todos os colegas aqui. Muito obrigado, senadora Soraya, Tronic, também o ministro. Vou convidá-los, né, ministro, convidar todos os ministros, logo daqui mais uns 30 dias, para que a gente volte ao Pantanal. Claro, para olhar essa capacidade que tem a nossa região de brotar, né, de se recuperar rapidamente. Mas, claro, também para ainda analisarmos lá em loco aquilo que precisa ser feito agora de curto e longo prazo, né? Porque temos que recuperar o nosso Pantanal. Muita coisa precisa ser feita. O que se ficou definido, por exemplo, lá precisa ser construído pistas de pouso para que a aeronave possa se abastecer com água, né? Pista de pouso com um poço artesiano ao lado, para que ela possa se abastecer. Esse foi um dos grandes problemas nessa atuação dos bombeiros e dos brigadistas, era não ter água para levar. Também o reservatório de água para os animais, isso é perfeitamente possível ser feito com um custo não muito alto. Então, estrategicamente, eu creio que é um programa de desenvolvimento sustentável do Pantanal. E vamos fazendo isso, sim. Senadora Tronic, já o ministro nos convidou para a semana que vem ter uma reunião lá no Ministério, onde vamos convidar todos os membros da comissão para que a gente possa discutir, então, as alternativas nesse sentido. Eu agradeço imensamente, ministro. O senhor pode ficar à vontade. Eu vou só fazer uma leitura agora aqui no final, mas já está tranquilo e livre, já dando por encerrada a nossa primeira fase. O senador Espiridião Amin voltou? Não, né? Então, está encerrada essa primeira fase. E eu quero dizer aqui com muita tristeza que estamos realmente vivendo um ano muito difícil, de muitas perdas. O que nos conforta é que a morte não separa os que amam, conforme já expressava o médium Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, que há poucos dias atrás criamos, inclusive, a Comenda Chico Xavier, que será entregue a pessoas que foram benevolentes, pessoas que fizeram muito de si em prol daqueles que menos podem. E, nesse caso, é que eu queria aqui relatar que minha cidade, na minha cidade natal, está enlutada com a morte de duas pessoas muito importantes para a nossa história. No último sábado, perdemos a professora e ex-deputada Vilma Moreira. Ela, aos 60 anos, faleceu. Era uma das ilustres figuras da história recente de Rondonópolis, tendo como trabalho social a defesa dos mais necessitados, sua maior marca. A professora Vilma iniciou suas atividades no movimento comunitário, foi presidente de bairro, depois presidente do Sindicato dos Professores, os CIPROS, por 6 mandatos consecutivos. E o seu trabalho a elevou a ocupar
uma vaga na Câmara de Vereadores por 2 mandatos em Rondonópolis. E ela entrou para a história da política como a primeira deputada do estado de Mato Grosso e fez um mandato voltado à política social. Hoje, pela manhã, e quando ainda falo da nossa companheira Vilma, ela também foi a primeira negra a participar da Assembleia Legislativa. Uma pessoa muito querida, sempre voltada para a área social, atendendo a todos. Hoje, também pela manhã, perdemos o meu amigo de infância, João Bosco Faria, o professor Bosquinho, como era mais conhecido em toda a cidade. Era um amigo de infância e veio a falecer de um aneurisma aos 63 anos, portanto, muito jovem. Bosquinho foi fiscal agropecuário e também era professor de educação física. Casado com a dona Otília, deixa 3 filhos e 6 netos. Espírita, sempre comungava os ensinamentos de Chico Xavier e dizia que a morte não separa os que se amam. Registro também outra perda que muito me entristeceu, a do procurador de Justiça Valdemar Rodrigues dos Santos Júnior, agora aos 73 anos de idade. Em vida, Valdemar construiu um legado para a história do Ministério Público de Mato Grosso, em especial sua atuação na área criminal. Dr. Valdemar, como era muito conhecido, muito querido por todos, atuou em vários municípios como promotor, entre eles o município de Guiratinga, ali próximo de Rondonópolis, onde iniciou sua carreira. Depois teve importante passagem por Jaciara, Dom Aquino e Pochorel, entre outras cidades do estado de Mato Grosso. Demonstrava amor pelo trabalho ministerial e pelo ideal de promoção da justiça. Aos familiares e amigos da professora Vilma, do professor Bosquinho e do procurador Valdemar dos Santos Júnior, meus mais profundos sentimentos. Fica aqui, então, registrado, nesse momento em que todos nós estamos também ainda aqui com o foco da Covid, e, claro, o nosso objetivo sempre é salvar vidas, mas também temos que trabalhar exatamente para salvar a nossa economia. A retomada dos empregos e essa questão do Pantanal é fundamental, porque nós temos que reconstruir o Pantanal para conservar esse maior bioma de área alagada do mundo e que é um patrimônio mundial, mas também que é um patrimônio nosso, brasileiro, e que todos nós temos esse compromisso. Então, continuamos nessa luta de buscar aprovar os projetos importantes para que, principalmente, o emprego possa ser cada dia mais retomado e as oportunidades, principalmente na área social, que a gente tenha garantido. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada mais essa sessão da Comissão Externa do Pantanal. Com a programação que agora vamos aguardar o nosso relator, Nelsinho Trade, deverá estar entregando o relatório para que a gente possa depois, então, partir para a aprovação do nosso relatório da Comissão Externa do Pantanal. Mas, enquanto isso, todos os internautas, todos aqueles que quiserem, podem continuar contribuindo com sugestões para que a gente possa aperfeiçoar a nossa legislação. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem feito um grande trabalho, porque, como disse a senadora Simone Tronic, o Mato Grosso do Sul já está à frente. A grande preocupação do Mato Grosso do Sul é que a gente viesse a fazer algo para prejudicar o que já lá está sendo trabalhado. Não é esse o nosso objetivo. Nós vamos trabalhar no sentido de que possamos fazer uma legislação em que possa ter uma exploração econômica, mas também, principalmente, com a visão da sustentabilidade e também das condições de vida animal, das condições de vida vegetal e, principalmente, do ser humano que vive no Pantanal Mato Grossense e Mato Grosso do Sul. Então, está encerrada essa sessão.